Olá, princesas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e eu trago o estudo Parábolas de Jesus. Hoje, dia 2, é a parábola do trigo e do joio. E a nossa referência bíblica se encontra em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, que diz assim: Jesus propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele respondeu-lhes: um homem inimigo é que fez isso. E os servos perguntaram-lhe: quere, pois, que vamos colhê-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas ajuntai o trigo no meu celeiro. Glória a Deus. Amadas, é interessante porque esta parábola, né, do joio e do trigo, ela também tem uma explicação. E é muito interessante nós estarmos atentas a isso, por quê? Porque Jesus, ele vai orientar os seus discípulos para que eles possam entender, né, as demais parábolas. E olha que interessante, ó, em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 36, está a explicação da parábola do joio. A Bíblia nos conta, né, que depois disso, os discípulos, né, ele vai despedir, Jesus despede a multidão, vai para casa, e quando ele chega em casa, os discípulos pedem, né, para que Jesus ele explique a parábola, né, do joio. E olha que interessante, a partir do versículo 37, Jesus começa dizendo: o que semeia a boa semente é o filho do homem. E nós já aprendemos na parábola anterior que a semente é o quê? A palavra de Deus. Aí ele continua: o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Como, pois, o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Percebeu, amadas, que o próprio Jesus, na primeira parábola e na segunda parábola, ele próprio traz a explicação? O que é que ele está nos ensinando? O Senhor, através destas duas parábolas, já está nos ensinando ou nos dando, né, discernimento para nós entendermos as próximas. Glória a Deus por isso. Perceba que ele vai deixar bem claro, né, que o trigo são os filhos do reino. E o trigo e o joio crescem juntos. E é interessante porque são duas, né, duas plantas. No caso, o trigo não é uma planta, perdão, o trigo é uma planta, o joio é uma erva, são muito parecidas. Só que quando chega o tempo da colheita, fica muito mais fácil diferenciar qual é qual. Eu não sei você, mas na minha casa, eu moro no interior, né? Eu moro em sítio. E na minha casa tem pé de limão e tem pé de laranja, ou seja, tem o limoeiro e a laranjeira. E as folhas são muito parecidas, pelo menos para mim, que, né, não tenho tanto conhecimento da agricultura, eu acho elas duas muito parecidas. Mas quando estão produzindo, é muito fácil diferenciar qual é qual. E aqui o Senhor nos traz uma lição poderosa. Os filhos de Deus, os filhos do reino, como a Bíblia aqui diz, são conhecidos pelos seus
frutos, por aquilo que eles produzem. E como nós estamos aqui usando, né, a Bíblia de Estudo da Mulher Virtuosa, há um comentário, né, aqui sobre esta parábola do trigo e do joio que diz assim, ó: o reino dos céus é semelhante, forma escolhida por Jesus para introduzir 6 de suas 7 parábolas apresentadas neste capítulo, que é o capítulo 13 de Mateus. Joio, presta atenção, planta que se parece com o trigo enquanto está crescendo, mas não pode ser comida, só podendo ser distinguida na colheita. É importante notar que o joio é poupado inicialmente por causa do trigo. Aleluia, mas isso é muito forte. Quando eu trago isso para, né, para nossa vida, como aplicação pessoal para nossas vidas, o que eu tenho que entender? Dentro da igreja existe joio e existe trigo. Pessoas compromissadas com o evangelho e pessoas que estão ali só por estar. Mas o que é interessante perceber é que não haverá, né? Ou seja, eles não serão poupados. Perceba que o joio ele é poupado só por um período específico de tempo até que o trigo possa ser colhido com segurança. Aleluia. E quando o Senhor traz a explicação da parábola e diz que essa colheita é o fim do mundo, amadas, já nos deixa muito claro. Naquele grande dia, e eu acredito sim que estamos sim vivendo os últimos dias da igreja na terra. E quando eu digo últimos dias, eu não me refiro a dias específicos, eu me refiro a tempo. Nós estamos percebendo que a Bíblia, a cada dia que se passa, ela tem se cumprido e se cumprido com exatidão, porque Deus ele é muito fiel para cumprir tudo aquilo que ele fala. E nós vemos esta parábola se cumprindo. O joio crescendo junto com o trigo. Mas a Bíblia é clara, naquele grande dia, todas as obras de cada um serão manifestadas. E é muito interessante nós percebermos que não importa o tempo que passe, não importa quanto tempo nós teremos de esperar para o cumprimento desta promessa, que é a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja, é certo que ela vai se cumprir. Então hoje, amados, como ensinamento para mim e para a sua vida, eu quero deixar como reflexão, nós precisamos estar atentas. Não podemos de forma alguma deixar que as coisas deste mundo, lembra da parábola de ontem? A semente que foi sufocada pelos espinhos, não permita, perdão, de ontem não, amadas, do último estudo, né? Não permita que as coisas do mundo roubem o seu tempo com Deus. Não permita que as coisas do mundo roubem a sua intimidade com Deus. Amadas, a cada dia que passa, o inimigo ele tem armado estratégias para nos afastar do Senhor, como, Luana, roubando o nosso tempo. Há um pregador que fala muito sobre isso, que é os inimigos, roubadores de tempo. É tudo aquilo que ocupa no nosso tempo e que na sua grande maioria não traz edificação para as nossas vidas. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando principalmente de redes sociais. Cuidado, amadas, cuidado. Tenha tempo para todas as coisas. O Senhor nunca disse para nós não aproveitarmos aquilo que Ele nos deu. Mas tudo tem que ser com sabedoria, com discernimento e principalmente entendendo que você é templo e morada do Espírito Santo. Então, cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos, cuidado com o que você pega, cuidado com os lugares que você vai, cuidado com as coisas que você tem dado muita atenção, porque o trigo e o joio estão juntos. Mas naquele grande dia, cada um manifestará as suas obras. Lembre-se disso. O Senhor Jesus, ele não, como é que eu posso dizer, não nos deixará ser enganados. Cada árvore é conhecida pelos seus frutos. E o que identifica ou o que diferencia, apesar de serem parecidos, né? Mas o que diferencia o trigo do joio é o fruto que ele produz. Deus abençoe. Um forte abraço.